Boa noite, povo de Deus. Estou aqui mais uma vez para passar um pouco da palavra do Senhor para vocês. E depois de mais de 2 anos, que eu parei dos vídeos, mas estou voltando aqui, amando do Senhor, Porque os primeiros vídeos não eu analisei, eu não vi não era aquilo que eu queria, sabe? Apesar de eu passar coisas também da Bíblia, ensinamentos, mas eu quero me aprofundar mais nas histórias da Bíblia, De especial o Velho Testamento, Coisas que a gente não sabe, temas que a gente não vê nas igrejas, é difícil, Uma pregação muito dos profetas menores, E aqui eu vou me atentar aqui ao livro dos Juízes, Nós vamos aprender junto. Eu com minhas dúvidas aqui, você com suas dúvidas, e você bota aí nos comentários se tiver dúvida, a gente procura aprender junto e ensinar para conhecimento da palavra, para quando alguém chegar a discutir com você, querer lhe enganar, você saber se defender, usando a inteligência bíblica, Porque a palavra diz que muitos tentarão enganar o povo de Deus, e se você não souber se defender através da palavra, vai ficar difícil, A palavra diz que muitos serão enganados, Mas aqui nós vamos ter que aprender a quando alguém querer nos enganar da verdade, do manual do cristão, a gente saber se defender. Amém? Para não ficar só nas minhas palavras, glória a Deus, boa noite, a paz do Senhor, povo de Deus. Vamos dar uma lida lá. Você já ouviu falar em Débora, Baraque, e Jael? Você já ouviu falar em Jael? Quem é Jael? Quem é essa mulher de Jael? Débora até então tem gente que a gente diz, não, eu já ouvi falar uma pregação lá não sei aonde e tal. Mas Jael. Então, irmãos, Vou falar mais de Débora e Jael, mas também tem homens também nesse capítulo, Que está lá no livro de Juízes, Então, irmãos, vamos ler aqui para o vídeo não ficar tão longo e a gente aprender junto. Amém? Glória ao nosso Deus. Livro de Juízes, capítulo 4 em diante. Vamos ler aqui. O título de capítulo 4 de Juízes diz o quê? Servidão sobre Jabim, rei de Canaã. Presta atenção, Jabim, rei de Canaã. Já está dizendo que Jabim, esse cara já não é muita coisa, mas vamos embora. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eiude, que foi um juiz também temente ao Senhor. Entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera, olha Cícera, presta atenção nesse nome, esse cabo aqui não vale muita coisa não. Cícera era como comandante do seu exército, o qual então habitava em Aroeste Agoim. Claramente os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro. Por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Entendeu essa parte? Beleza, vamos para o capítulo 4. Aliás, versículo 4, que diz o que? Débora e Baraque, livra-nos. Débora era uma profetisa, Baraque, o rei do exército de Israel, consideravelmente. Vamos embora. Débora profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Aí Débora julgava Israel naquele tempo, porque o juiz o Senhor não colocou juiz, ela era uma juíza, ela era uma profetisa, ela julgava, Ela atendia debaixo de palmeira de Débora, entre Ramá e Betel.
na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Tá vendo? O povo de Israel subia a ela para ela ser juíza dos problemas que eles estavam sofrendo, né? Porque era a única que falava com Deus, que conversava com Deus, era ela. Entendeu? Vamos embora. Versículo 6. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abião, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura, o Senhor Deus, ó, Débora perguntando a Baraque. Baraque era para ser o rei, aliás, era para ser o chefe do exército de Israel, né? Ela perguntou a Baraque. Baraque meio medroso não, só mostrava o Baraque. Olha o que foi que ela disse. Porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo a você: vai e leva gente ao monte Tambor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Perguntou a ele. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon, a Cícera, para ele ir lá no ribeiro, né, combater a Cícera, que era Cícera, chefe do exército de Jabim, do Cabarrim, entendeu? Com seus carros e suas tropas, e darei nas tuas mãos. Débora disse a ele. Eita, foi ele disse, então. Lhe disse Baraque, o rei, ou aliás, o chefe do exército de Israel. Aí ele disse, então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Tá vendo? Ele queria ir, queria que ela fosse do lado, sabia que Deus falava com ela, que nada ia acontecer, porque ela estava lá, e ele era medroso, ele não tinha fé, a fé dele aí não passava do teto, mas tudo bem. Débora respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos da mulher o Senhor entregará a Cícera. De novo. Ela respondeu, certamente irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. Entendeu aí? Né? A honra não vai ser de Baraque, não. A honra vai ser de uma mulher. Porque ele teve medo de Nuizó, né? Aí chamou Débora. Débora disse, rapaz, eu vou, mas a moral vai ser tua não. A moral vai ser de uma mulher. Que o chefe de lá vai cair na mão de uma mulher. O Senhor assim me manda te dizer. Tá certo. E saiu Débora e se foi com Baraque a Quedes, lá para a guerra, para a batalha. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali, né, que são duas tribos também de Israel, em Quedes, foram lá se reunir. E com eles subiram 10.000 homens, olha, 10.000 homens. Débora também subiu com eles, 10.000 homens para lutar lá. O pessoal de quem? O pessoal de Cícera. Beleza? Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e com ele subiu 10.000 homens. E Débora também subiu com ele. Ora, Heber, queneu, que tinha apartado dos queneus, olha, Heber, ele é um queneu, mas ele tinha apartado os que tinha separado, os filhos de Obed, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Olha, Obed, preste atenção nisso aqui, olha, Obed, Heber era um queneu, que ele tinha separado dos queneus, que são um povo mau, né? E ele montou a sua tenda com a sua mulher, né? Obed, né? Dos filhos Obed, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Cícera, disseram a Cícera, o cavarrim lá, ei, Baraque lá embaixo, Baraque, filho de Abião, tinha subido ao monte Tambor. Olha, Cícera, peraí, que agora o bicho vai pegar. Aí Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de o bicho o exército era poderoso, 900 carros de ferro naquele tempo,
ferro, bam, bam, bam. E todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim, para o ribeiro Quizon. Então disse Débora a Baraque. Débora disse a Baraque. Quem era Débora? Profetiza, mulher de Deus, mulher valorosa, mulher que falava direto com Deus, mulher empoderada, submissa ao Senhor e a seu marido. Era uma mulher empoderada. Viu? Preste atenção. Então disse Débora a Baraque: desponte, porque é o dia em que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu o monte Tambor e 10.000 homens após ele. Olha, né? 10.000 homens foi lá com Baraque. E o Senhor derrotou a Cícera. Ó, o Senhor, quem foi que derrotou? O Senhor derrotou a Cícera. O Senhor derrotou a Cícera e todos os seus carros de ferro, e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Covarde Cícera, deixou o exército todinho. Os carros aí atolou, que o Papai do Céu mandou uma chuva forte, uma chuva, os carros de ferro ficaram na lama. E então o exército de Israel entrou lá e passou a fio de espada a galera todinha. O chefe deles, que é o traíra sacana, foi que ele fez o chefe. E Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e o exército de Arosete a Goim. E todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Entendeu? Débora subiu mais Baraque, destruiu o exército de Cícera. Cícera fugiu a pé, correndo. Ao do nariz apontava, ele toma carreira, fraco, né? Foi-se embora. Aí a gente vai lá para o capítulo 17. E você vai saber aí quem é esta mulher chamada Jael. Jael, esqueci não, viu? Jael. Jael mata Cícera, preste atenção. Porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, olha, mulher de Eber. Quem é Eber? Aquele lá de trás, o queneu. Portanto havia paz em Jabim. Portanto havia paz entre Jabim, né, e o queneu. O queneu Eber estava em paz com o rei Jabim, que era o chefe de Cícera. Mas só que era uma paz de dizer: eu não quero ideia com vocês não, vamos embora, vocês são traíra. Aí Eber saiu, uma mulher, quem é a mulher dele? Jael. Fizeram uma tenda e ficaram por lá. O Cícera fugiu e entrou na tenda do queneu, né, rei de Azor, a casa de Eber, queneu. Saindo Jael ao encontro de Cícera, ó, a mulher saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe: entra aqui, meu senhor, na minha tenda. Entra aqui, quentinho, vamos descansar. Entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda e ela pôs a ele uma coberta. Eita, ele se deitou lá, uma caminha no chão. E ela disse: chefe, deita aí, você é o cara, toma esse lençolzinho, botou uma coberta branquinha. É mesmo que eu tava vendo. Coberta branquinha, né? Uma coberta branquinha para ele. Então ele lhe disse: dá-me, peço de beber um pouco d'água. Ela disse: não, água não, peraí, porque tenho sede. E ela abriu um odre. Ela disse: aqui o senhor não tomou água não, porque isso é celebridade. Ela abriu um odre de leite e deu de beber e o cobriu. Olha, deitou cansado da guerra, uma cobertinha para ele refrescar, cobertinha friazinha, um leite, ali era deserto, no mínimo estava quentinho. Aí ele chega, depois do leite, porque quando a gente toma leite perto de dormir, o que é que faz? Relaxa. Relaxou e dormiu. E ele lhe disse mais: põe-te à porta, vai para a porta da tenda
E há de ser que se vir alguém te perguntar, que alguém responde, não, tem ninguém não. Ela diz, tá certo, você que manda. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma... Presta atenção, aqui é primordial para você entender. Então a mulher de Heber tomou uma estaca. Então Jael, a mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fronte. Ele estava dormindo, né? De ladinho, como se diz, de ladinho. Estava dormindo de ladinho. E lhe cravou a estaca na fronte a fronte aquele lá, né? Se eu não estiver enganado, a fronte aqui. E lhe cravou uma estaca na fronte, de sorte que penetrou na terra. Ela deu tão bem dada, que a estaca entrou aqui, saiu aqui, entrou na terra. Ele ficou assim, ó. Foi mesmo assim, para você entender. E lhe cravou a fonte, de sorte que penetrou na terra. Estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. Mas o cabra era tão ruim que morreu sem nem sentir dor. Que ele estava sono profundo, cansado da guerra, já vinha correndo fugitivo, covarde, deixou os outros lá morrendo e ele, em vez de enfrentar, mas esse Cícero acaba ruim. Dei tanta sorte que morreu sem sentir dor, porque ele acaba deitado, dormindo num sono profundo, o cabo dando um martelo com estaca, saiu, fundou no chão e não sentiu nada, nem espernear. Eis que, perseguindo Baraque, a Cícera, Baraque, né? Baraque, o rei lá do exército de Israel, perseguindo a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro. Jael, que matou a Cícera, saiu ao encontro e disse, vem e mostrar-te-ei o homem que procuras. E ele a seguiu. E eis que Cícera já estava morto e a estaca na fonte. Assim, preste atenção, isso aqui é primordial. Assim Deus, naquele dia humilhou Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra o rei Jabim, que era rei de Canaã, até que o exterminaram. Por fim, até que exterminaram o rei, entendeu? A história é essa, irmão. Agora você aprendeu quem foi Débora, quem foi Jael. Então, irmão, né? E para os irmãos que estão ouvindo este vídeo, a gente tem que prevalecer e tem que ter Deus no coração, sabe? Olha, nenhum homem, depois que o povo de Israel, porque era assim, o Senhor mandava juízes, os juízes cuidavam do povo, o povo voltava a pecar, pecava, sofria, depois pedia perdão e o Senhor mandava o juiz. Aí o Senhor cansou e não mandou uma juiz não, mandou uma juíza. Essa juíza se chama Débora. Débora era a única que falava com Deus naquela época. E o povo sendo oprimido. Sendo oprimido por Cícera, por rei Jabim, que era rei de Canaã. Mas Débora prevalecia. Você tem que ser uma mulher assim. Prevalecer, sabe? Prevalecer. Ser uma mulher empoderada. Esse nome hoje, o empoderado, tem hora que eu tenho raiva desse nome, mas tudo bem. Uma mulher empoderada. Mas as mulheres empoderadas daquele tempo era diferente. Mulheres empoderadas era Maria, né? Madalena, né? Jael, empoderada, que diz quem manda aqui na tenda sou eu, você não é de tomar água não, você vai tomar leite. Eu fico aí deitadinho na sua que é melhor, né? Mas porque tinha Deus, era mulher que tinha Deus. Era mulher que era submissa a Deus e a seu esposo. Submissa em termos de você é mulher. Você é mulher, mas você é forte. Você é o lado frágil do relacionamento, mas você é forte. Um homem não sobrevive sem você, mas também você não sobrevive sem um homem. Mas quem manda na tenda, na casa é você. Entendeu?
O Senhor podia muito bem usar quem? Obed, o marido dela, para fazer isso. Não, mas usou ela, porque ela era uma mulher de Deus, uma mulher que prevalecia. Jael era uma mulher forte, né? Para você ver, né? Você vê nos programas por aí, as mulheres acabam de dar um prego, um martelo para a mulher acertar o prego. A mulher dá umas 3 lapadas para acertar o prego e não acerta, né? Ela só deu umas, porque era uma mulher de vigor, uma mulher que pegava também no pesado, era uma mulher que ajudava o esposo, sabe por quê? Porque naquele tempo, irmão, naquele tempo, pessoal de Deus, as tendas, quem geralmente montava as tendas era a mulher. Os homens traziam os pesos e a mulher montava a tenda, né? Por isso que ela tinha também a habilidade, né? Porque aí você, naquele tempo é que nem arma circo hoje, você já viu armando circo, né? Hoje é tudo de ferro, mas naquele tempo era de estaca, né? Botava uma corda, um pau, puxava o pau, né, para levantar a cobertura, botava aquela estaca no chão, pim, pim, ela já tinha habilidade, pim, pum, pum. Quando botava a estaca, amarrava a corda, já era. Pronto, ela tinha essa habilidade. Ela era uma mulher que sabia, uma mulher de Deus, uma mulher firme e forte, sabe? Entendeu? Por isso, irmão, que ela era uma mulher firme e fiel ao Deus de Israel, né? Porque ela fez isso contra Cícero? Porque lá atrás, ele, junto com o rei, brigou com o marido dela, desfez. Por isso que eles estavam em paz, mas só que ele estava longe de lá. Ele não estava lá, não. Ele estava longe. Ele e a sua esposa, Débora, aliás, Jael e Ebed. Então, seja uma pessoa assim, mas primeiramente Deus na sua vida, né? E Débora disse, não tem nenhum juiz aqui, não tem nenhum juiz, o povo está pecando, o povo está sofrendo. A galera lá do rei Jabim vem, destrói a plantação e ninguém faz nada. Eu vou me levantar em nome do Senhor. Débora se levantou em nome do Senhor. Débora se levantou em nome do Senhor e disse, hoje eu sou juíza daqui, eu vou falar com Deus para resolver isso aqui. Ela falava com Deus constantemente. O povo de Israel ia lá, ela era respeitada, ela era uma mulher empoderada, uma mulher firme, mulher de Deus. Ela na guerra, ela foi para a guerra. Ela foi para a guerra, mas primeiramente Deus na frente, né? E é isso aí, mano. Quando ela disse, ei, Deus mandou tu descer para ir para a guerra. O Baraque disse, não, mas só se tu for comigo. Aí ela disse, oxente, e é assim, tá certo. Eu vou, mas a glória não vai para tu não. A glória primeiramente vai para Deus, mas quem vai ficar com a força e que vai prevalecer vai ser Jael, né? Ela nem sabia que ia ser Jael nem Baraque, né? Mas Deus sabia, né? Mas só para mostrar a Baraque que ele tem que ter fé, né? Ele era homem de Deus, mas ele tem que ter fé. Ele poderia ter ido só e matado Cícera lá, mas não foi não. Por isso que a honra não foi para ele, a honra foi para Jael. Então, irmão, seja Débora, seja Jael, mas deixe Deus controlar a sua vida, controlar a sua família, controlar a sua casa. Deixe Deus prevalecer, deixe Deus na sua vida, irmão. Seja empoderado, seja uma mulher que resolva, mas ajude o marido, ajude sua família, né? Você é uma bênção, você é uma mulher de Deus, corra atrás, não tenha medo, né? Mas antes de você correr atrás, chame Deus para seu lado, chame seu esposo, meu amor, vamos fazer assim, em nome do Senhor, vamos resolver nós dois, eu estou contigo, até debaixo d'água, seja uma mulher firme, forte, porque Deus faz assim, Deus junta o casal para lutar junto, entendeu? Seja firme, não tenha medo, porque Deus é contigo. Amém, irmão?
Glória ao nosso Deus, irmãos. Que só passar para você, irmãos, nesta noite de domingo, em nome de Jesus. Que só passar para você aqui. Porque a gente não vê nessas pregações sobre Débora, né? Quem foi Débora, quem foi Jael, né? Perguntar a muitos cristãos quem foi Jael na Bíblia. Muitos cristãos vai, não sei não, tá onde foi, para onde. Vai ser Dima, tá lá em Juízes, olha, Juízes 4. Vai lá, Débora, Baraque. Essa história é muito linda, foi uma das juízas, né? Profetisa, né? Que falou com Deus, né? E no final lá, ó, no capítulo 5 tem o canto de Débora, né? Que aqui já é outra pregação, mas também é em relação à vitória de Israel. Então, irmãos, fica aqui essa palavra, glória ao nosso Deus. Dê um like, né? Peça, compartilhe esse vídeo. Isso aqui não é monitorizado não, né? Isso aqui não é para ganhar dinheiro, né? Porque o meu Senhor disse que é para eu fazer isso. E eu estou fazendo. Voltei a fazer durante esse 2026, né? O Pai do Céu falou comigo. E nunca abandonei meu Deus, já passei por poucas e boas, mas eu nunca abandonei, nunca vou abandonar. Em nome de Jesus, né, irmãos? Glória ao nosso Deus, que esse domingo tenha sido um domingo de paz, né? Tenha uma boa noite, que seja uma semana maravilhosa, que Deus entre na sua casa, né? Que o Espírito Santo o abençoe, que os anjos celestiais invadam a sua casa, né? Dando paz e sossego, né? Provações vão passar, dores, doenças, né? E a idade vai chegando, as doenças chegam junto, mas vamos ser firme na rocha, né? Seja uma mulher empoderada, mas não que nem as mulheres empoderadas de hoje, que quer aparecer na mídia, né? Quer mostrar o corpo, né? Quer fazer dancinhas, essas coisas. Não seja assim não. Seja uma mulher empoderada, mas empoderada em nome do Senhor, botando Deus na frente, junto com teu esposo, né? Se não tiver esposo, vá, seja nem Débora, vá firme, mas com a palavra, com a espada. Não deixe ninguém passar por cima de você não, né? Sei que os tempos estão difíceis, né? Carnaval vem aí para destruir as famílias, né? Festa, né? Essas coisas. Isso é passageiro. Não troque essas coisas momentâneas pela a vida com Deus eternamente, não. Na eternidade não troque não. Troque não, que você vai se arrepender. Tenha fé que as coisas vão melhorar. E se não melhorar nesse planeta que a gente está só de passagem, vai ser na glória, eternamente, louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus, dizendo que Deus é santo, 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 santo. Obrigado, pessoal de Deus, glória ao nosso Deus, glória ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, glória ao Deus dos Hebreus, glória ao Deus de Israel. Amém. A paz do Senhor Jesus. Fique todos na paz. Em nome de Jesus, agradeço e dê um like.